quero agradecer ao CRT São Paulo pela oportunidade de estar aqui falando com esse público de técnicos industriais, com esse público voltado a uma formação de excelência, e tem uma representatividade muito grande quando a gente vê aqui o Senai trazendo todo esse conhecimento para que a gente possa entender melhor quem a gente quer ser no futuro, que profissional a que a gente quer ser no futuro. Eu sou o Paulo, alguns me conhecem como Paulo Porto, eu estou há 8 anos nesse universo de conselhos profissionais. E eu me apaixonei por isso. Fiz Direito na PUC, no Rio, moro em São Paulo hoje, trabalho num conselho de fiscalização profissional, sou procurador jurídico desse conselho. E, gente, de um tempo para cá, eu fui entendendo o universo dessas 30 profissões regulamentadas no país. Por que regulamentar profissões? Por que ter um conselho, tal como o CRT, tal como o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, para regulamentar essa matéria, essa profissão, para chancelar vocês que estão ouvindo aí numa profissão nacional reconhecida? Os conselhos, eles têm uma motivação muito forte, eles têm finalidades muito claras. E nesses 20, 30 minutos que a gente vai estar aqui nesse encontro, é o que eu quero falar para vocês. Então, eu espero ser claro, eu espero que eu possa ajudar vocês nessa semana aí do Técnico do Futuro, parabenizar vocês pela data de ontem, aos técnicos industriais. Sem dúvida, o trabalho de vocês faz o país crescer, desenvolver e traz para a gente uma segurança muito grande para tudo aquilo em que vocês tocam. Então, eu vou exibir minha tela e vou ficar conversando com vocês sobre esse tema que é a importância, está aqui, a importância do registro, né, do registro profissional nesse conselho, nessa autarquia profissional para a sua carreira. Gente, obviamente, eu vou trazer como bom advogado e bom jurista a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, ela garante a você, que está ouvindo a gente, ao profissional, o livre exercício de qualquer trabalho, de qualquer ofício ou profissão. Claro, atendidas qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vocês percebem, então, que esse direito, essa garantia constitucional, ela é mitigada, flexibilizada para atender e tutelar interesse público. A gente está falando aqui de uma sociedade que precisa ser tutelada por um interesse público. Essa coletividade, ela precisa ter garantias de que qualificação profissional precisa estar regulamentada por lei. Então, o que a União fez? A União tirou da competência dela e atribuiu, delegou aos conselhos profissionais o exercício de atividades típicas do Estado, para que a gente, então, conselhos, atuem frente às categorias profissionais. Então, gente, o que eu quero deixar claro de cara para vocês aqui é o seguinte: você exerce o seu direito constitucional, o seu ofício de ter uma profissão. E aí, para tutela de um interesse público, e não estou nem falando de sindicato, de associação, de filiação, não, interesse público, e não interesse de uma categoria ou interesse de uma coletividade, é interesse geral. Existem leis regulamentando profissões no país. Esse modelo, gente, de profissões regulamentadas brasileiro, ele é tão pujante, tão forte, tão interessante, que a China, essa potência mundial aí, fazendo frente aos Estados Unidos, nesse momento, então, de eleições americanas, e que tem esse embate tão forte entre essas grandes potências do mundo, a China veio buscar no Brasil esse modelo de profissões regulamentadas. Nesse momento em que a economia deles mais cresce, eles buscam nesse país em desenvolvimento um modelo de profissões regulamentadas. Gente, e para que serve esses conselhos profissionais? Só para arrecadar tributo? Pelo amor de Deus, ninguém aqui está querendo mais pagar tributo, né? Então vamos ver, para que servem esses conselhos profissionais? Os conselhos, gente, eles têm 5 atividades típicas de Estado finalísticas. Um conselho profissional, ele registra, habilita, concede à pessoa física ou à pessoa jurídica a habilitação para o exercício daquela profissão, ele fiscaliza aquela profissão. O exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal.
Ninguém pode exercer uma profissão no país regulamentada sem ter a habilitação dela. Essa fiscalização é a nossa atividade principal, garantir a você, profissional, qualificado, formado, habilitado, que ninguém ocupe aquele seu espaço na sociedade sem atingir os mesmos requisitos conseguidos por você. Além disso, tem uma atividade de julgamento. Qualquer profissional de qualquer área é tutelado por um código de ética profissional. Existe, gente, em cada um dos conselhos, um código de ética profissional, prevendo infrações, condutas, direitos e deveres em que a gente deve obedecer e, com isso, obviamente, a gente tem uma sociedade garantida e tutelada. Além disso, serve para orientar. Serve para regulamentar, baixar uma resolução, atribuir a vocês condições melhores de trabalho, maior gama de oportunidades. A orientação profissional vem desses conselhos, através também da própria normatização, das leis, dos decretos, das portarias, das resoluções, das ordens de serviço baixadas por um conselho federal, regional, de uma profissão regulamentada. Então, vocês observem que a gente tem 5 atividades que são delegadas à União a esses conselhos profissionais. Essas 5 atividades, gente, elas são imprescindíveis e elas precisam ser muito bem executadas por essas autarquias profissionais, que têm natureza de direito público e não de direito privado. A gente não está falando aqui na contribuição sindical, numa associação, a gente está falando aqui de uma entidade pública que tutela e garante o bom desempenho profissional de qualquer profissional habilitado. E aí, observem a próxima tela para vocês poderem entender melhor esse contexto. Olhem esse quadro. Eu trouxe para vocês aí 30 sistemas de profissões regulamentadas no Brasil. E ao lado tem a lei e o artigo referente à lei sobre a atividade principal fiscalizatória. Desde a administração a técnicos industriais e agrícolas, técnicos em radiologia, serviço social, psicologia, educação física, enfermagem. Gente, está aí um sistema de profissão regulamentada, prevista numa lei ordinária ou num decreto-lei, exatamente as regras em que se dá a atividade regulamentada de todos esses profissionais que estão incluídos nessas 2 telas aí. Eu quis mostrar para vocês a importância disso e fazer uma reflexão. Você que está ouvindo a gente agora, atual ou futuro profissional, que você esteja dentro de uma escola técnica agora, ou que você já seja um profissional há anos no mercado, habilitado ou recém-habilitado, que tipo de profissão você acha que é mais segura? Uma normatizada ou uma desregulamentada? E aí, é claro que a sociedade, o mundo global, ele está em movimento. Ele está em constante movimento. Isso é inequívoco. E outras profissões, elas tendem a surgir. Outras profissões tendem a desaparecer. Mas não importa em que momento isso aconteça. E ter a opção de uma profissão regulamentada e ter uma profissão desregulamentada, eu tenho certeza que aquela em que lhe garante direitos e deveres e que injeta em você a certeza do profissional que você precisa ser na sociedade, tenha certeza que esse é o melhor caminho na encruzilhada. Eu vou apresentar para vocês já aqui quais são os benefícios, as consequências diretas desse registro profissional. Mas essa pergunta é inevitável. Você, profissional, deseja exercer uma profissão desregulamentada ou regulamentada? E aí, avançando aqui na minha apresentação, a próxima tela também é uma provocação. Se o seu trabalho, se o seu labor, se o seu ofício, ele já possui uma proteção legal nesse Estado de Direito e te exige uma habilitação, que tipo de profissional você deseja ser? Um registrado ou um clandestino? E aí foi legal porque na construção dessa tela, eu e a Fabi conversamos um pouquinho e eu fui tentar buscar imagens desse profissional clandestino, né? Até mesmo de um técnico em que está dentro de um condomínio ou dentro de uma grande indústria fazendo um serviço clandestino. Não tenham dúvidas que o exercício ilegal da profissão é uma realidade.
O exercício ilegal da profissão, ele é para aqueles em que desconhecem a importância da própria profissão e desconhecem também as consequências jurídicas do que essa contravenção penal ela pode exercer. Mas eu não quero falar de coisa ruim. Eu estou aqui para falar de coisa boa. Eu estou aqui para falar exatamente com aquela pergunta inicial que a Fabi começou muito bem a noite de hoje. Quem é o ser humano do futuro? Quem que é o profissional do futuro? Que qualidade humana esse profissional tem que ter? Gente, e isso tudo vai levar exatamente ao profissional habilitado, registrado e tutelado que a sociedade exige da gente. E aí, deem uma olhada na próxima tela, que eu trouxe para vocês aqui, exatamente quais são as consequências desse registro profissional. Esse registro na base territorial do Estado de São Paulo, do seu registro de técnico industrial. Do meu registro, por exemplo, como advogado na OAB. Do registro, por exemplo, de uma farmácia no Conselho Regional de Farmácia do estado onde ela está localizada e daquele farmacêutico responsável técnico por aquela farmácia, por aquela venda de medicação. Gente, sem dúvida nenhuma, o registro profissional num conselho, ele promove o exercício legal e a valorização daquela profissão. Quando você entra no rol de um profissional registrado com o seu número de registro, você, sem dúvida, além de promover o exercício legal previsto em lei, você também valoriza, você se torna um par daquele profissional regulamentado. Mas, sem dúvida nenhuma, você também gera confiança a quem te contrata. E a gente está falando de um momento de oportunidade. A gente está falando aqui no momento de uma sociedade, de um país em que está se transformando em ética, em moralidade, em comprometimento e em oportunidade. Sem dúvida nenhuma, na hora que um contratante tiver a opção de escolher entre um profissional habilitado e chancelado por um conselho e aquele em que não tem qualquer chancela e não tem um registro e for um clandestino, a confiança direta será naquele habilitado e apresentado como tal. Isso necessariamente gera segurança jurídica, gera responsabilidade na execução de um serviço. Quando, por exemplo, alguém contrata um técnico industrial, quando alguém contrata algum outro profissional habilitado dessa profissão regulamentada, a segurança jurídica, ela é inerente e a responsabilidade objetiva pela execução daquele serviço se dá de uma maneira muito mais direta quando você tem um profissional habilitado, quando você tem ali o reconhecimento de aquele exercício, daquela prestação de serviço está sendo feito pelo Paulo OAB Rio de Janeiro, que eu sou carioca, 147.746. Eu tenho obrigações laborais, eu tenho um código de ética, eu tenho um dever de prestar aquela assistência judiciária. E assim é com todo profissional que está me ouvindo. Então não tenham dúvida, contratantes de técnicos industriais, a segurança jurídica e a responsabilidade objetiva que se dá ao contratar um técnico habilitado são, sem dúvidas, elementos essenciais para o sucesso desse negócio. Além disso, trazendo mais consequências diretas desse registro profissional, a gente tem uma diferencial, a impressão diferenciada no currículo profissional. Lá na sua rede de LinkedIn, se você for um técnico industrial, obviamente, a sua primeira informação, além do seu nome profissional, é o seu registro profissional. Não tenham dúvidas do que um registro, ele imprime um diferencial no currículo profissional. Além disso, gente, consolida, obviamente, a imagem de um profissional apto, habilitado e qualificado. Aptidão, habilidade e qualificação são, sem dúvidas, substantivos e correspondentes adjetivos desse profissional cuja educação faz toda a diferença e cuja habilitação no registro tem a certeza absoluta, constrói essa imagem. Além disso, você contribui para a fiscalização contra o exercício irregular da profissão, não só na base territorial do estado em que você tem o seu registro, mas no país inteiro. Gente, vou olhar para vocês aqui na tela.
as 30 profissões regulamentadas do país, elas funcionam de uma maneira federativa. Existem as leis federais que regulamentam essas profissões. Em todas elas, tem um sistema de um conselho federal e um conselho regional nas bases territoriais ou nas regiões, né? A fiscalização, ela se dá de maneira horizontal e vertical. O federal, ele regulamenta essa fiscalização e imprime a todos os regionais essa fiscalização em todos os cantos do país. Obviamente, quando você tem naquela base territorial de São Paulo o maior número de profissionais registrados, a fiscalização ali se impera de uma maneira que gera consequências nesse sistema federativo como um todo e nessa relação vertical com o federal. Imprime, sem dúvida nenhuma, a imagem, uma política nacional de fiscalização daquela profissão. Quanto maior o número de profissionais registrados naquela categoria e bem-sucedidos, bem apresentados, reconhecidos pelo mercado e pela sociedade, sem dúvida esse sistema de profissão regulamentado tende a ser muito mais forte. Além, vamos para mais um ponto levantado aqui, a gente tem a proteção contra violações éticas profissionais. Ou seja, lembra das cinco atividades finalísticas? Uma delas é o julgamento. Toda profissão regulamentada tem um código de ética profissional. Tem lá violações leves, violações graves, devem ser muito bem vistas, analisadas e assimiladas por você, profissional. E aí, gente, quando você tem um conselho que tutela isso e que os próprios pares julgam uma violação, você tem a certeza e a segurança de que, havendo qualquer descumprimento ou qualquer violação ética, seja aquela pessoa que contrata ou seja o profissional contratado, você tem ali um julgamento pelo aquele conselho de classe. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo para vocês. Um conselho aqui mesmo de medicina de São Paulo, gente, ele tem milhares de processos éticos contra erro médico, contra violações médicas. Olha a importância desse conselho. Vocês já imaginaram, se os conselhos profissionais não existissem, aonde essas violações éticas profissionais desembocariam? No judiciário brasileiro. Nesse judiciário totalmente carregado, oneroso, como a Justiça Federal, por exemplo. Os conselhos de classe, os conselhos profissionais, essas autarquias são tão importantes para o julgamento entre pares, entre profissionais de possíveis violações. Essa característica, ela é fundamental. E quando eu escuto, às vezes, um discurso político falando os conselhos de classe, os conselhos profissionais, isso aí é tudo igual a sindicato, tem que acabar. Primeiro, não tem nada a ver com sindicato. Segundo, acabar. E quem que vai exercer essas 5 atividades típicas da União? Esse Estado brasileiro que não consegue exercer e atribuir a gente direitos básicos de educação, saúde e de segurança? Gente, eu tenho certeza que a transformação da sociedade brasileira e a melhoria do desenvolvimento nacional se dá através de profissão, do labor, da qualificação profissional, de um ensino de qualidade. E aí os conselhos profissionais, sem dúvida nenhuma, têm um papel fundamental de transformação dessa sociedade. Para julgar eticamente, para aplicar uma orientação correta, para ter parceria com entidades e institutos de ensino. Ou seja, mais um motivo que esse registro profissional sacode a gente e faz a gente questionar. Não, realmente, eu quero estar dentro desse universo do registro profissional. Eu quero saber que o meu conselho está junto comigo. Eu quero saber que qualquer tipo de violação ou qualquer dúvida que eu possa ter para ter um labor seguro e com credibilidade, eu tenho um conselho para poder estar junto comigo e me tutelar. Mas não acabou, não. Além disso, o registro profissional, ele legitima essa categoria profissional junto à sociedade. Talvez essa frase ela venha só para poder resumir e fechar todas essas características e consequências que o registro profissional gera a você que está ouvindo a gente e vai buscar ou já tem o seu registro. E aí, eu trouxe essa tela de mais de dezenas de modalidades, de segmentos desse técnico industrial registrado do presente e do futuro.
de elétrica, mecânica, eletrônica, metalúrgica, civil, eletrotécnica, agrimensura, minas e geologia, telecomunicações. Eu sei que eu não falei todas, gente. Eu sei que teriam outras mais, mas eu confesso que eu não sei. Eu não sei, eu preciso estudar mais esse universo de técnicos industriais para poder entender aonde é que vocês estão. Vocês são milhares. Ainda mais nesse estado de São Paulo, com essa indústria 4.0, com essa gama de condomínios e outros serviços em que vocês podem estar presentes. Vocês estão em diversos, em dezenas de segmentos. Esse profissional do presente e do futuro, aonde você quer estar? E aí, eu trago encaminhando para o final da minha fala, eu trago para vocês essa próxima tela, que é o momento de oportunidade. As melhores oportunidades no mercado, elas, sem dúvida nenhuma, exigem profissionais diferenciados, cuja aptidão, cuja habilidade, ela tem que ser explícita e atestada. Preste atenção nesses termos, gente. Explícita e atestada, especialmente por um órgão fiscalizador, por um conselho, por uma chancela fiscalizatória. No momento em que as relações liberais e não formais são mais atraentes, e aí eu vou falar para vocês, vou até me aparecer aqui, depois eu volto para essa tela. No momento em que as relações que não são formais e as liberais são mais atraentes. É isso mesmo. A gente tem hoje um país em que a carga tributária é altíssima. A folha de pagamento, os encargos previdenciários sobre um empregado, ele é muito caro. E aí, hoje as empresas e os contratantes, eles têm hoje eles privilegiam e buscam atividades liberais, muitas vezes. Atividades em que você tem ali uma relação de prestação de serviço, em que você não tem um vínculo empregatício e você tem naquelas atividades mais liberais grandes oportunidades de negócio. E aí o setor de serviços, em que os técnicos industriais e outras profissões se enquadram muito bem, é um momento de oportunidade. Nesse país em que é preciso fazer mais, é preciso prestar mais serviços. E sabe por quê, gente? 70% do nosso PIB vem do setor de serviços. E aí, continuando a minha fala aqui na tela. No momento em que as relações liberais não formais são mais atraentes, com o setor de serviços representando 70% desse PIB nacional, aqueles que agregam mais valor à execução desses serviços, oferecendo regularidade profissional, segurança e responsabilidade na execução daquele serviço, daquele resultado técnico, são, sem dúvida, gente, os escolhidos prioritariamente. Na hora em que um contratante, na hora em que aquela pessoa for contratar um técnico ou qualquer outro profissional prestador de um serviço, prioritariamente serão escolhidos aqueles em que tiverem uma chancela, uma tutela, um registro de que é habilitado e vai entregar um serviço com responsabilidade, com resultado técnico. E aí, para chegar à fala final, nesse cenário, gente, em que temos profissionais de tecnologia, de manutenção preventiva, de virtualização de processos, com formação técnica formada em empreendedorismo e inovação. Olha vocês, esse modelo de profissional do futuro, esse ser humano do futuro, que está querendo chegar num mercado habilitado, reconhecido e tutelado, que tem habilidades em gestão de processo digital, promove uma assistência técnica em mecânica, eletrotécnica, edificação, química, telecomunicações, eletrônica. Olha que universo rico, vasto e pujante em telecomunicações e diversos outros processos. Vocês devem focar numa formação técnica de excelência e no consequente registro profissional. Percorrer essas duas etapas, e aí muito do que o Clécio falou, que é essa formação técnica de excelência, e encontrar o CRT, encontrar qualquer outro conselho, dependendo da sua profissão, para que acolha essa atividade regulamentada, são etapas imprescindíveis. Percorrer essas etapas é imprescindível para entrar no jogo, para entrar no campo e agregar valor a essa sociedade brasileira que a gente tanto almeja aí pelos próximos anos, como um agente de transformação. Nesse país em que a gente quer ser e quer viver. Essa minha apresentação é um desejo de sucesso profissional.
sem dúvida nenhuma. Mas é uma apresentação para tentar chegar até vocês e mostrar a importância de um conselho profissional. A importância de uma entidade tão elogiada por outros países, né? E eu dei o exemplo da China, mas que precisa ser, antes de tudo, valorizada pela própria categoria. Vocês formam um conselho profissional. Os conselheiros não são políticos nomeados, não são pessoas vindas de qualquer outro partido, de partidos políticos ou de uma base aliada. Quem escolhe os conselheiros, quem forma um conselho e quem imprime à sociedade a imagem desse conselho, somos nós profissionais. Se a gente quer ser um profissional do futuro, se a gente quer ser um profissional reconhecido com oportunidades, se a gente quer ser melhor nesse universo que a gente tanto almeja, a gente tem que fazer parte desse tipo de representatividade. A gente tem que saber para que ela serve. Para que essa contribuição anual, esse tributo federal, é um tributo federal, não seja em vão. Diante disso, eu quero aqui mais uma vez agradecer, dizer que eu estou à disposição. Não foi um bate-papo, foi uma fala que ela representa um início, talvez, de uma jornada em que a gente possa falar mais de um conselho, para que a gente possa estar mais juntos também, para falar da importância dessa chancela, dessa habilitação, desse número de registro e desse universo que o CRT São Paulo pode promover para você, profissional técnico industrial.